A2. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um episódio do Dinheiro A2. Eu sou a Ellen Souza. Eu sou o Davi Souza. E hoje somos nós dois para conversar com vocês aqui hoje. E a gente trouxe um assunto que não sei, vamos ver se vocês vão gostar, né? E vai ser sobre crianças e adolescentes, como eles podem lidar com finanças, né? Como que vocês podem introduzir isso, ensinar os filhos de vocês, os jovens, sobrinhos, netos, enfim, a aprenderem sobre finanças. Davi, qual que é o seu pensamento sobre ensinar desde cedo as crianças sobre educação financeira? Bom, eu acredito que é super importante, né? Porque quanto mais cedo a criança começa a aprender, melhor é para ela se desenvolver. Lógico que não faz sentido pegar minha filha lá de 5 anos e dar R$100 na mão dela e falar, ó, esse é o orçamento que tem para gastar, assim, assim, assado. Tem que ser uma coisa lúdica, né? Na brincadeira, tem que ser brincando. Com a Marjorie lá, teve uma época que a gente comprou uns brinquedinhos, uns dinheirinhos de brinquedo, e aí ela ia brincando, aí paga e troca, vai explicando para a criança o preço das coisas, né? Que nem tudo é de graça, né? Hoje a Marjorie já tem essa visão de tipo, eu vou no mercado, eu tenho que comprar, mas eu tenho que pagar ali para eu poder receber. E aí isso vai ensinando, gerando essa curiosidade e esse interesse na criança. E aí conforme ela vai crescendo, vai introduzindo novos ensinamentos ali, novas coisas, né? O pessoal fala muito de mesada, dá uma mesada e aí ensina que eu quero comprar tal coisa, tem que ser dentro do limite ali do que tem, né? E tal, isso é bacana. Eu não lembro para quem eu perguntei uma vez se era um especialista ou onde foi que eu vi. Falou que não tem uma idade específica para começar, mas que tem que ser uma coisa natural e tem que ser uma coisa que faz parte da vida. Tipo, mercado é uma delas, né? Deixar a criança participar dessas decisões, dessas coisas. Explicar que, a gente vai comprar uma pizza final de semana, mas tem que ter o dinheiro ali para pagar. Eu acho que esse é um bom começo, né? Outra coisa bacana também nesse contexto das crianças é, de repente, ter um cofrinho, ensinar que vai colocando um pouquinho ali no cofrinho e juntando para comprar aquele brinquedo legal que a criança quer, né? São pequenas coisas que vão criando essa base inicial para a criança ter de educação financeira. Eu tava assistindo um vídeo no YouTube de uma mulher chamada Mirna, né? O podcast dela, não sei o que, Mirna. Economirna. E ela falando sobre isso, né? De comprar cofrinho para as crianças. E aí ela falou assim, compra pelo menos 2 cofrinhos, né? Diferentes, um menor e um maior, porque para a criança ter noção, né? Para não ser os dois iguais, para quando ela visualizar aquilo, ficar mais fácil dela entender. Então, eu não lembro exatamente tipo, qual era para quê, mas assim, cofrinhos separados, um para ativos e um para passivos, né? Você ensinar a criança que esse dinheiro aqui, esse cofrinho aqui vai ser para você comprar coisas no dia a dia que você vai poder gastar com mais constância, e o cofrinho maior aqui que é para você guardar dinheiro, e esse cofrinho aqui maior a gente não pode mexer nele por um período mais de tempo. Aí ela até falou assim, né? Então você coloca esse aqui você vai poder comprar bala, doce, brinquedo, quando você quiser, você vai juntando seu dinheiro. E o cofrinho maior é o cofrinho dos sonhos, né? Que você vai pegar esse cofre e falar assim, qual é um sonho que você quer, né? Ensinar tal. E aí a criança fala, por exemplo, geralmente muitas crianças falam, eu quero ir pra Disney, né? Então, um exemplo, esse é o sonho, o cofrinho do sonho da Disney, pra você ir pra Disney. E esse aqui é um de gastos diários, né? E aí você vai ensinar para a criança a guardar separadamente esse dinheiro e ensinar para ela que ela pode mexer com mais frequência e o outro ela não deve mexer por um longo período de tempo. E então eu achei bem interessante, né? Porque
que nem você falou, sobre... Ai, me perdi aqui. Normal. Eu falei sobre o quê? Sobre ensinando e montando a base inicial da criança? Isso, sobre ensinar e sobre... de forma lúdica, né? Ensinar de forma lúdica, isso. Sim. Porque se você... Às vezes, vai pegar o próprio dinheiro, ela não vai entender que 20... Por exemplo, a diferença de um dinheiro, né, de R$20 e um dinheiro de R$100 para uma criança que é menor. Porque até muitas vezes acontece, as crianças guardam dinheiro, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tenho uma irmã mais nova e a gente já fez essa brincadeira com ela, de pegar aquele monte de moedinha e, por exemplo, a criança tá com uma nota de 100 ali, você falar, nossa, olha, eu tenho mais dinheiro do que você, né, vamos trocar? E aí ela, sei lá, você tem R$10 de moedas e ela tá com uma nota de 100, né, então ela não tem noção, assim, dessa... de valor, né? Acho que de valores. Então, acho que você pegar o cofrinho pequeno, que é menor, e o cofrinho grande, que é maior, vai fazer com que ela entenda mais. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Você falou aí da moeda e da troca. Eu assisti um episódio do Eu, a Patroa e as Crianças. Que aí o Júnior troca as moedas com a Cad lá por... sei lá, era um monte de moeda dele lá que não valia nada. Aí ele troca lá por 25 centavos ou... algumas moedas lá, aí a Cad pega e fala, nossa, cada moeda dessa aqui vale $5.000, aí ele fica doido, né? Achou que ia enganar a criança que tava lá na frente, né? Enganando ele, porque eram moedas raras, né? Moedas específicas. De colecionador. Moeda de colecionador, exato. E a gente saiu acho que foi numa pizzaria, né? E eu achei engraçado, porque tinha muita gente, a gente saiu com amigos... E acho que não lembro exatamente como foi, mas a gente acabou não desembolsando dinheiro pra pagar a conta, assim, né? E ela sempre vê a gente passando o cartão ou pagando a conta. E aí a gente tava saindo, né, da pizzaria e ela falou assim... Ô mãe, hoje a gente não precisa pagar, né? Tipo assim, a gente comeu, mas hoje a gente não precisa pagar, né? E eu dei risada. E aí eu expliquei pra ela, né? Eu falei assim, Marjorie, a gente nunca deve sair, né? De um mercado, de um lugar que a gente tá, que a gente comeu, ou que a gente comprou alguma coisa sem pagar. Isso é errado, né? E... às vezes a gente não ensina isso pra criança porque pra gente é óbvio, mas pra eles não é. Então... acho que a gente deve, né, ensinar os nossos filhos desde cedo que a gente precisa sair dos lugares, né, e pagar as coisas. Porque como ela não viu a gente pagando, então eu achei engraçado porque ela falou assim, mãe, a gente não precisa pagar hoje não, né? E aí eu falei pra ela, não, nós precisamos pagar. Eu expliquei, né, que a gente juntou e, né, mandou dinheiro pra conta de outra pessoa e essa pessoa pagou. Mas, enfim, o que você acha também sobre esse tema de ensinar as crianças a ir no mercado e ter que pagar as coisas? Como eu já disse, né? É fundamental, né? É a base. A criança vai aprender vendo os pais fazer as coisas no dia a dia, né? Às vezes tem gente que fala, não, eu vou separar um tempo aqui e vou parar para ensinar meu filho fazer tal coisa, né? E a criança, na realidade, ela vai estar aprendendo mais no dia a dia, vendo os pais como eles se comportam, como eles fazem as coisas, do que, tipo, aquela hora estipulada ali que eu parei para ensinar tal coisa, né? Então, acaba sendo assim, a criança vai aprender mais observando no dia a dia o que é feito e como é feito, do que, tipo, naquela hora que você parou para ensinar. Um negócio que é interessante que a gente tava falando aqui, que muitas vezes tem que ser de forma lúdica, porque a minha filha, por exemplo, hoje ela sabe contar assim de 1 a 20, mas ela não sabe fazer conta ainda, ela não tá na idade de saber, tipo, 10 menos 5 vai me dar 5 de troco, ela não saberia fazer troco, porque ela não aprendeu a contar ainda. Mas mesmo assim a gente brinca, dá o dinheiro, pega o troco e aí assim vai ali. Às vezes a gente vai no mercado e ela fala, pai, deixa eu pagar. Aí eu vou lá, explico pra ela e pago. O interessante é que antigamente ela achava que tudo era crédito, né? Ela achava que podia comprar tudo no crédito. Ela não entendia que tinha que ter o dinheiro para pagar, porque ela sempre via o pai passando no cartão de crédito as coisas
Aí ela falava, pai, mas você tem um cartão aí de crédito? A gente só fala lá pra moça do restaurante ou do mercado que é no crédito. Aí ela fala, no crédito? Fala que é no crédito e pronto, né? E tá tudo certo. Aí eu fui explicar pra ela, não é assim, né, Maju? O papai tem que trabalhar, igual você vê o papai trabalhando todos os dias pra ganhar o dinheiro, pra poder ter o crédito e poder fazer as compras, né, e tal. Então hoje ela já tá mais espertinha com relação a isso, já consegue entender, né? Mas tudo coisa de vivência. Tá indo comigo em algum lugar comprar alguma coisa, a gente vai ensinando, vai aproveitando as oportunidades ali do dia a dia para ir ensinando e criando essa base, né? E como talvez começar a fazer com que a criança crie e gere uma curiosidade sobre essa parte financeira? Como assim? Eu não entendi muito bem a pergunta. Que nem você falou, né? A gente tem que ensinar a criança, mas às vezes vai ter criança que talvez não se interessa, né? O que a gente poderia fazer para que surtisse um efeito de curiosidade mesmo, né? Na criança. Pra que ela, tipo, nossa, por que isso? Por que você tá pagando? Por que? Entendeu? Que você tá usando o cartão. Ou hoje em dia é muito Pix, né? Não sei se as crianças falam, passa um Pix. É interessante isso aí, né? Porque é como eu acabei falando há pouco. O dia a dia, a experiência diária vai mostrar muito. Às vezes a criança vai e pede um brinquedo. Vê no mercado ou em algum lugar, pai, quero um brinquedo. Aí o pai vai lá e toma, tá aqui. A partir do momento que a criança fala, pai, quero um brinquedo, compra pra mim, ou quero um brinquedo, me dá, o pai não dá, e falar, hoje não tem dinheiro, começa a explicar, a criança talvez tenha uma negativa, aí ela vai querer saber o porquê daquilo. Então, isso ajuda, né? Por muitas vezes a minha filha pediu coisas, e eu falei, hoje não, e aí ela fica querendo saber o porquê. Pai, por que hoje não? Por quê? E aí é o momento de você poder ensinar. Falar, olha, hoje o dinheiro, a gente separou o dinheiro para comprar tal e tal coisa, e hoje a gente não se programou para comprar isso, né? Então eu acredito que a partir do momento que o filho pedir alguma coisa e o pai disser não, isso vai abrir curiosidade para ele, porque ele vai querer entender o porquê que ele não tá ganhando aquilo. Talvez, se a criança sempre pedir e o pai sempre der, não vai gerar muito impacto, muita curiosidade e interesse da criança saber, porque ela ganhou o que ela queria. E no final as crianças, elas são como a gente, mas a gente consegue ver muito mais naturalidade e ingenuidade na criança, porque a criança ela quer conseguir aquilo que ela quer. Se ela sempre conseguir aquilo que ela quer, ela não vai se questionar, não vai parar para tentar entender o porquê. Ela simplesmente falou, ganhei o brinquedo que eu queria, vou brincar. E o pior de tudo é que quando não tem essa negativa e esse ensinamento, a criança acaba se tornando uma criança muito consumista e ela acaba não aproveitando tantas coisas, né? Eu vou dar um exemplo pela minha filha mesmo. Às vezes ela ganha um brinquedo, ela brinca ali o primeiro dia e depois ela abandona. Então imagina esse ciclo assim de, tipo, vi um brinquedo, ganhei, brinquei ali um pouquinho, abandona. E se você vai dando cada vez mais o brinquedo, toda vez que quer, toma, a criança não tem aquele prazer de falar, nossa, eu ganhei um brinquedo. Porque se tornou uma coisa normal. Tudo que a criança pede, os pais dão, né? Então acaba ficando uma coisa corriqueira e fácil. Né? Exato. Eu ouço muitos... Eu não sei, na verdade, se hoje em dia, mas acho que quando eu era mais nova, né? Quando eu tiver um filho, eu não vou levar ele no mercado, porque criança e mercado não dá certo, né? Eu sempre ouvi bastante isso. E aí hoje, com o conhecimento que eu tenho, né? Que eu adquiri, que a gente adquiriu em família... que na verdade é muito contrário, né? Se você quer ensinar os seus filhos, eles têm que viver ali, fazer parte da sua vida rotineira mesmo, né?
pode ser, né? Pode acontecer. Acho que a gente ainda não lembro de ter passado alguma vez isso com a Marjorie. Ainda, tipo, de fazer escândalo no mercado, né? Porque acontece muitas crianças de fazer escândalo no mercado porque elas querem as coisas. E às vezes os pais vão falar não, né? Então, acho que você também, como pai, ou que tá tendo filho, ou que pretende ter filho, aprender, né, sobre esse tema para poder ensinar seu filho e mudar o pensamento, né, da família, dos seus filhos, e ensinar sobre isso. Porque acho que foi a Nádia que veio num dos episódios e falou sobre isso, né? Levar as crianças ao mercado e mostrar para elas, né, que elas têm que pagar, que ela não pode sair sem pagar, que vai ter coisas, vão ter dias que ela vai poder ter, né, aquilo que ela quer, que nem o Davi acabou de falar, e vai ter dia que ela não vai poder porque não tem dinheiro para aquilo ou por algum outro motivo. E a gente só consegue, talvez, né, eu acho, na minha opinião, ensinar quando você tá vivendo aquilo ali, principalmente para uma criança, né? Sim. Eu ia falar uma outra coisa aqui que tava bem na ponta da língua e eu esqueci. Eu embalei no assunto ali e acabei não falando. Mas, assim, uma coisa que é bom é a gente ensinar, né? Mesmo que você possa comprar as coisas para o seu filho, de vez em quando fala não para ele entender, né? É tão mais fácil a gente falar não quando é uma coisa pequena, né? E todo adulto sabe que a vida não é sempre sim, né? A vida não é um morango. A gente é acostumado na vida a receber mais nãos do que sim. Essa que é a grande verdade, né? E por que a gente tem que ficar mascarando e dizendo sempre sim para os nossos filhos, né? Vamos dizer não para eles, porque isso vai ajudá-los a se questionar também, né? E eles vão conseguir entender que nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, né? Tem que ter os momentos de conquista e também tem que ter os momentos de que não deu certo, não foi possível. E tudo bem, isso faz parte da vida, né? Faz parte do processo de viver. Muitas vezes a gente se candidata para vagas de emprego e não é chamado. Muitas vezes a gente quer fazer tal coisa e não pode, né? Então, a vida é assim, ela é feita de momentos de acerto, de ganho e momentos de perda, né? Então tem que ir ensinando isso para a criança em escalas menores, lógico, né? Não vai pegar o filho lá e fala, você perdeu mesmo. Assim, na sua cara. Tem que ser instrutivo o tempo todo, né? Você acha que o não, ele ensina mais do que o sim? Sim. Acho que o não ensina mais do que o sim. Porque, como eu disse, o não faz a criança se questionar e pensar e refletir sobre o que está acontecendo. Porque ela não teve o que ela quis. E a gente também, quanto adultos, quando a gente tem um não também, a gente para refletir. Nossa, tal coisa não deu certo, né? Deixa eu pensar aqui o porquê que não deu certo. E aí a gente vai tentar fazer essa reavaliação. Da mesma forma é a criança, né? E melhorar até talvez chegar no sim, né? Pode ser. Tem coisas que envolvem... eu preciso estudar mais. Eu preciso melhorar mais. Eu preciso guardar mais dinheiro. Eu preciso fazer tal coisa. Se for o caso. E se for o caso de alguma coisa que a pessoa não controla, tudo bem também. Vai entender. Entende que não tá no seu controle. E vida que segue, né? Tá tudo bem, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar aqui sobre os adolescentes. Como você acha que os adolescentes lidam com as finanças no dia de hoje? Eu acho que depende muito, né? Acho que a gente não tem aqui uma receita de bolo, ou melhor, o panorama real do mundo, até porque a gente convive com poucas pessoas no dia a dia e tem visão de poucas pessoas. Mas geralmente o que eu vejo os jovens muito impulsivos e que eles querem as coisas tudo muito para ontem. Os jovens são bem imediatistas e para eles o tempo passa um pouco diferente, né? Então, tipo, eu quero comprar um tênis, eu quero uma bike, eu quero um videogame. Eles querem tudo muito para ontem, assim, né? São bem acelerados no sentido de tem que ser logo, tem que ser hoje ou nunca, é agora ou nunca, né? Então, isso acaba, essa impulsividade
muitos jovens acaba fazendo com que eles tomem decisões ruins do ponto de vista financeiro, né? Muitos têm os pais ali que ajudam, né, e apoiam, e aí acaba minimizando um pouco os impactos, né? Mas acaba sendo... eu vejo eles um pouco impulsivos. Eu entendo assim que tem alguns pais até que estimulam e ajudam os filhos ali a... trabalha, né? Consegue um emprego. E aí o filho trabalha e gasta, trabalha e gasta. Eu não vejo isso com maus olhos. Eu vejo que pode evoluir, né? Mas só o fato dele estar trabalhando para ele conquistar as coisas dele já é algo interessante. Porque ele está aprendendo que, por meio do esforço, do trabalho dele, ele vai conseguir conquistar as coisas que ele quer, né? Logicamente que o ideal seria que esse jovem pudesse, além dele estar trabalhando para conquistar as coisas dele, poder se organizar, se preparar, começar a guardar um dinheirinho quando jovem, né? Porque esse dinheiro ali, se é guardado enquanto jovem, num futuro bem próximo, assim, ele vai poder usufruir de uma vida que ele, quando jovem ali, talvez nunca imaginou, né? Você acha que às vezes a palavra de uma pessoa de fora, até mãe e pai às vezes mesmo, mas pode fazer com que o jovem mude essa cabeça desse imediatismo? Não. Acho que não. Tô contigo. Por que não? Os jovens, eles... quando eu falo por mim quando era jovem, né? Quando eu queria comprar alguma coisa, tava ali com a cabeça fixa naquilo ali, era só aquilo que eu pensava e aquilo que eu queria. Não tinha... não tinha amanhã. Eu ia não tinha amanhã. Correr atrás até conseguir, né? E aí o jovem, ele acaba sendo muito assim, né? E ele não... Quando a gente é jovem, a gente não pensa muito em futuro, em consequência, em nada, né? Essa é uma fase que parece que tira, assim. Não tem o amanhã, não existe. E as consequências também não, pra nada, né? E isso é ruim, né? E aí, assim, vou dar um cenário aqui, né? Imagina se um jovem de 16 anos, se ele começasse a guardar que fosse R$200 por mês ali do que ele ganha, todos os meses, a chance é que quando ele tivesse com 26 anos, ele poderia estar numa situação muito confortável, talvez se tornando até milionário. Ele começando ali guardar R$200 e ao longo da vida dele ali o salário melhorando, ele guardando, ele ia aumentando também esse volume que ele guarda todos os meses, tem uma chance dele ter uma grana legal assim, bem jovem, né? Coisa que pra mim eu não tive esse start, né? De guardar. Eu guardava quando jovem e consumia. Então guardava um pouco, eu quero um notebook, pum, comprava. Eu quero um videogame, guardava e comprava. Eu não tive essa referência e alguém que me ajudasse a puxar e falar assim, organiza aqui, faz a separação aqui, pega uma parte do dinheiro, usa para você comprar as coisas que você quer agora, deixa a outra parte para o futuro, né? Porque talvez se eu tivesse feito isso lá quando eu tinha 16, hoje eu já teria a minha independência financeira, né? Mas também não cabe a gente ficar olhando para trás. E o importante se eu tô começando tarde, por exemplo, eu comecei com 30, 28, a fazer isso, já foi tarde? Foi, mas eu comecei. Talvez o cara de 40 olhando, ele fala, você tá com 28, tá com 30, tá super novo. E o cara de 40 fala, comecei tarde, mas o de 50 vai falar pro de 40, tá super novo ainda, vai em frente. Então, assim, nunca é tarde para começar, mas a gente sabe que na fórmula dos juros compostos, o fator tempo é o que mais faz com que o seu esforço seja exponencial. Então, quanto mais tempo você tem, mais fácil é para você juntar um monte de dinheiro
e para o investimento ali gerar um retorno significativo, né, e representativo. Então o pessoal brinca assim que, vou dar um exemplo, né? Se você pega um jovem que está começando, se ele guardasse R$50 todos os meses, desde quando ele começou a trabalhar, quando ele fosse a se aposentar ali 30 anos depois, ele nem ia se preocupar com o INSS ou com a aposentadoria social, digamos assim, né? Porque ele começou cedo, um pouquinho todo mês, que muitas vezes a pessoa fala, geralmente o que acontece é assim, o jovem fala, só R$50 aqui eu vou guardar todo mês? É tão pouquinho, não vou guardar não porque não é representativo. E às vezes é aquele pouquinho, com consistência ao longo do tempo, é o que iria... Vai virar muito, né? Vai virar muito, exatamente. O que acontece é que o jovem ele não olha para o futuro, ele só pensa no benefício e na recompensa que ele quer agora e acaba deixando o tempo passar. E aí, se você com 16 precisaria de R$50, com 26 talvez você precise de 5.000. Com 36, talvez você vai precisar de muito mais dinheiro. E aí, quando você já está mais velho na escala, a necessidade de aporte mensal para você chegar lá na independência financeira, ela vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque tem que ter mais dinheiro a curto prazo para você poder ter uma recompensa grande. Então tem até vídeos aí do pessoal fazendo simulações, mostrando, né? Tipo, o cara começou a investir com 18 e investiu até 25. Aí investiu lá, sei lá, R$500 por mês. Aí depois o outro começou dos 35 e teve que investir até os 60. Então, tipo assim, o cara que investiu dos 18 aos 25, investiu pouco. Porque foram 7 anos ali investindo. E depois ele não investiu mais. E o outro que começou ali nos 35, ele tem que ir até os 60. Então, são 25 anos contra 7 só que o outro investiu. E eles chegam lá no final, mais ou menos, com o mesmo valor. E aí o cara só fez um pequeno esforço no começo, depois parou. O outro teve que ficar fazendo o mesmo esforço ao longo de muito tempo para poder conseguir conquistar, né? Então, assim, para os jovens, eu entendo que usar o tempo a seu favor é essencial. E que seja pouco. R$50 ali por mês que eu guarde. Vai guardando e deixando lá. Esquece. Cria esse hábito enquanto jovem. Porque depois, lá na frente, você vai tendo esse hábito de poupar todos os meses. Esse hábito vai abrir muitas portas e facilitar muito a sua vida financeira lá na frente. Mas aí, beleza, você falou, né? Um jovem de seus 12, 14, 16, guardar R$50 por mês. Mas como ele poderia fazer isso? Guardar na onde? Na poupança? Qual seria o melhor lugar que ele poderia guardar esse dinheiro? Legal, mas... Para um jovem que, né, que é 12, que é novinho, né? Às vezes nem entende, assim, muita coisa. Tá começando, né, a ter conhecimento de educação financeira agora. Como que ele pode... na onde, né, que ele pode guardar esse dinheiro? Eu confesso para vocês que quando eu era jovem, assim... A oferta de bancos era um pouco mais limitada, né? Mas na minha época... meus pais, né, foram comigo e abriram uma conta poupança para mim. Era o que tinha na época. Isso a gente tá falando aí de... 2 anos atrás só. 2022. 2022, tá? Que eu sou novinho, né, gente? Então, o que acontece? Aí abriu essa poupança, era a forma que tinha de fazer. Meus pais também não tinham muita referência disso. Então eu acabei fazendo assim e aí eu ia guardando. Hoje, adulto, a gente sabe que a poupança é um péssimo lugar para se deixar o dinheiro. Só que aí, de novo, a poupança é um péssimo lugar para deixar o dinheiro. Mas não quer dizer que é um péssimo lugar para você aprender a desenvolver um bom hábito. Se você tiver que colocar na poupança para aprender o hábito de poupar todos os meses, faça. Não é o melhor investimento,
nem é considerado um investimento, na verdade, mas é melhor que você tenha o hábito de poupar todos os meses, mesmo que você não esteja investindo, do que você só gastar tudo que você tem. Lógico, hoje, 2024, é muito mais fácil e tem muita conta de banco digital, muitas opções para você deixar o seu dinheiro ali, que ele vai ter um rendimento bacana, acima da poupança, e que você não precisa de muito. Vou dar exemplos aqui, tá, pessoal? Mas é fácil fazer uma pesquisa na internet e encontrar opções. Tem o Nubank. O Nubank tem a opção da caixinha, que você pega e coloca seu dinheiro na caixinha, e aí esse dinheiro rende lá 110% do CDI. É um rendimento acima da poupança, super bacana para você começar a criar o hábito de investir. Na minha época não existia essas coisas, era só a poupança, e a poupança não tinha um rendimento bacana. Aí tem o IT, que é o banco digital do Itaú, que também tem esses rendimentos. Mercado Pago, também 110% do CDI. Sei lá. C6. O C6, eu não sei se a conta do C6 corrente lá rende alguma coisa. Eu acho que não tenho certeza. Mas, enfim, você tem diversas opções que rendem e que não necessariamente precisa ter um conhecimento de investimento aprofundado, disso e daquilo outro. É o que eu tô dizendo. É para ser algo simples, né? É para ser algo simples, fácil de você fazer todos os meses e que não exija muito de você. É algo simples para você criar o hábito de poupar um pouquinho a cada mês. Essa é a ideia, é criar o hábito agora. Com o tempo, quando você criar esse hábito de poupar todos os meses, naturalmente você vai sentir a curiosidade e vai pensar assim, será que aqui é o melhor lugar para eu colocar meu dinheiro? E aí você vai estudar. E aí é uma jornada de estudo e de aperfeiçoamento, né? Eu lembro que quando eu era jovem, uma professora minha falou, lê esse livro aqui. Aí me deu lá o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Aí eu fiquei, não sei se eu vou ler esse livro não, tal. Aí a professora me deu uma bronca, né, um puxão de orelha, falou, você é muito bom, lê esse livro aí que vai te ajudar. E aí eu falei, vou ler esse livro aí. Porque eu tava acostumado no colégio, em escola, a ler Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só livro bom. Só livro de leitura. Bom. É livro que, assim, né, é super emocionante, interessante de ler. Então, assim, pra mim era chato. Eu falava, vou ler. Imagina, um jovem ali que parar pra ler esses livros clássicos, assim. Hoje eu vejo que foi bom ter lido, né? Me ajudou. Mas longe de ser perto de um Pai Rico, Pai Pobre. Eu comecei a ler Pai Rico, Pai Pobre, a história, assim, me prendia ali. Eu li, acho que foi o livro mais rápido que eu li na vida, assim, ó. Porque eram histórias interessantes que eu conseguia aplicar e aplicar não, né? Mas eu conseguia enxergar correlação com a minha vida ali no dia a dia. Aí falei, nossa, cara, que livro interessante e tal. Aí eu comecei preciso buscar alguma forma de começar a ter ativos e guardar dinheiro, aprender a fazer isso. Só que aí não tinha muita referência naquela época, né? O cara do Pai Rico, Pai Pobre, ele dá conceitos interessantes para você se organizar financeiramente, mas na prática, ele não fala, aperta aqui, abre uma conta, não existia Nubank naquela época, abre uma caixinha do Nubank e vai guardando o dinheiro aqui que você vai obter um rendimento baixo, mas bacana para você poder ser o seu ponto inicial, né? Digamos assim. Aí eu fui pesquisar a Bolsa de Valores. Aí eu acompanhava lá, fazia aqueles simuladores de Bolsa de Valores. Só que na prática, eu não sabia como entrar lá, clicar nos botões e fazer as coisas, né? E também não tinha aquele incentivo. E aí eu fiquei só namorando ali esse mundo, estudando, tentando achar algumas coisas,
mas não fazia na prática. E aí eu fui começar a fazer investimento em bolsa muitos anos depois, né, dessa época. Mas foi bom ter o contato, porque me ajudou a ter uma cabeça diferente e me introduziu nesse mundo. E aí, assim, hoje eu vejo que para quem é jovem, você começar a ir nesses lugares que eu falei. E aí, gente, pessoal que é especialista em mercado financeiro, longe de mim aqui, tá falando que talvez uma conta ali numa caixinha do Nubank vai ser o melhor investimento. Tem outros produtos financeiros que são bons, mas o que a gente está ensinando aqui é para um jovem começar. Novinho, né? Então, para quem é jovem e novinho e vai começar, é esse que a gente está dizendo que é o melhor, nesse contexto. Porque você vai falar para um jovem ir para ações, outros tipos de investimento, talvez aquela volatilidade ali de uma ação cair, subir de novo, vai só atrapalhar esse desenvolvimento do hábito do que ajudar. Né? Então, por isso que a gente está falando aqui do que é melhor dentro de uma segurança, de um investimento seguro, que o jovem não vai perder. Para quê? Para ele criar o hábito, ver que é bom, começar a sentir esses... como é que eu falo? Começar a tocar e sentir como é que é ali ele passando a experiência, né? Principalmente aqui, na onde a gente mora, né? De Taboão da Serra, que a grande maioria dos jovens e crianças não tem, né? Acredito que não tenham esse conhecimento sobre educação financeira, até porque a gente já falou aqui, né? Que não tem nas escolas, não é falado sobre isso nas escolas. Então, na minha época, eu não aprendi na escola, então também eu não como que você vai passar pra frente uma coisa que você não aprendeu, né? Acho que é meio difícil isso. Então, para jovens, né, daqui, da região, que muitas vezes não vão ter esse conhecimento, então começar aí pelo básico, né, que nem o Davi explicou aqui pra gente, acho que é uma boa opção. É um começo, né? De repente até pega um CDB de algum banco aí, aqueles com liquidez diária, e começa a guardar ali. E aí a gente tá falando aqui a sopa de letrinhas, né? Mas se você é jovem, tem interesse, joga aí na internet, CDB, como investir. E aí você vai encontrar referências de como fazer. Hoje a gente tem muito mais material e opções o YouTube tá aí, que né? te ensinam a fazer isso. Eu quero ir um pouquinho mais. Beleza, do CDB ali, dá uma estudada no Tesouro Direto. Aí assim, eu não sei até quão jovem você consegue investir no teu CPF. Talvez jovem, menor de idade, não consiga. Aí tem que ver. Aí dar uma pesquisada aí para ver até onde te limita, né? Mas o ideal é que quanto antes você começar, melhor. Imagina que talvez aquele lanche que você vai comer com um amigo, aquele tênis que você queria comprar hoje, que ele custa, sei lá, 500, R$1.000, esses R$1.000 que você não compre num tênis hoje, ele vai virar 500 mil daqui a 10 anos, né? Tô falando aqui, mas como é que eu posso dizer assim? Não é valores exatos, mas é só para você ter um norte, saber assim, esse pouquinho que eu economizo hoje, depois ele vai virar muito dinheiro lá na frente para me proporcionar conforto, e aí talvez te proporcione, ao invés de você comprar um desse tênis que você quer tanto, você poder comprar 10 ou comprar um tênis muito melhor que esse, né? Depois, no futuro. E aí tem um estudo que o pessoal fez em Harvard. É Harvard, se eu não me engano, tá, gente? Mas é muito famoso esse estudo. Eles pegam crianças, né? E aí eles colocam essas crianças numa mesa. E aí chega lá com um marshmallow e fala, você pode comer esse marshmallow agora, ou você pode esperar 20 minutos, ou 15 minutos, e comer 2 marshmallows. Aí tinha crianças que ia lá e já comeu o marshmallow agora. Não tinha a paciência de esperar. E aí tinha outras crianças que ia lá e esperava bonitinho. Pra quê? Pra ter uma recompensa maior depois, no futuro.
E aí eles acompanharam esses jovens, né? Essas crianças que foram estudadas. E as crianças que tinham a paciência e a capacidade de esperar um pouco mais para ter a recompensa, elas se saíram muito melhor profissionalmente, financeiramente falando na vida, do que as crianças que eram impulsivas e não conseguiam esperar. E aí você vai falar, mas é marshmallow, né? Mas isso acontece com adultos, com outras pessoas também. Imagina só, a gente está falando de marshmallow, mas imagina que o teu sonho é aquela viagem internacional. Você ter a capacidade de não fazer ela agora, para fazer ela depois, lá na frente, tem uma grande chance de você obter uma recompensa melhor. Por quê? Aí entra no que a gente falou em alguns episódios aqui para trás, de você não antecipar sonho. Aí eu falo também do carro. Se você quer lá aquele Jeep Compass não sei o que, 2024, 300 cavalos, super topzera. O fato de você não comprar ele agora e deixar para comprar ele depois, lá na frente, isso também vai ser bom. E aí é onde entra. Todo o sacrifício que você faz agora, né? Quando jovem, isso vai te trazer uma recompensa lá na frente. Porque você está deixando de consumir, de usufruir de algo agora em prol de coisas melhores lá na frente. Como é que era lá a frase? Tinha uma frase que um amigo fala sempre, né? Agora eu não vou me lembrar exatamente das palavras, mas ele fala assim: faça o que você não quer agora quando jovem, para você não ser obrigado a fazer o que você não quer quando adulto. Então assim, faça o que você não quer agora para você não ter que ser obrigado a fazer o que você não quer. E essa é uma grande realidade. Muitas vezes a gente vê jovens só fazendo o que quer. Eu estudo pouco, não me desenvolvo, tô só curtindo aqui, jogando videogame, fazendo o que eu gosto, curtindo. Muito provavelmente, se esse jovem levar essa vida desse jeito, quando ele tiver adulto, ele não vai estar preparado para ter um bom emprego, ele não vai estar preparado para lidar com a sua vida financeira, e ele vai ter que muitas vezes trabalhar num subemprego que ele não gosta, que nada é bom, mas ele tem que estar ali porque é o que ele consegue fazer e o que está disponível. Então, todo sacrifício que você faz hoje, ele vai te trazer um benefício lá na frente. E quando você é jovem, esse impacto é ainda maior porque lembra do fator do tempo. Se eu pudesse voltar, Jesus! E às vezes acho que por isso que hoje em dia muitos jovens têm tido, acho que talvez depressão, ansiedade, justamente por isso, né? Por não ter paciência, às vezes por não ter cedido algumas vezes, né? No passado, lá atrás, muitas vezes, às vezes por nós pais, né? O filho pede, a gente vai lá e dá, o filho pede, a gente vai lá e dá. Então, quando, né, vira jovem, tá com seus 16, às vezes 20, 22, né, tá sofrendo de depressão, de ansiedade, porque sempre teve tudo o que quis, né? E como a gente falou no início do podcast, a vida não é assim, né? A gente mais recebe nãos do que sim. Então, é importante a gente, como pais, ensinar nossos filhos, né, os nossos jovens, a aprenderem a lidar com as frustrações, aprenderem a ter um pouco de paciência, aprenderem a guardar, né, o dinheiro ali, falando sobre finanças, porque isso também vai ensinar paciência para os jovens, né? Dele não gastar o hoje tudo, né? Torrar o dinheiro tudo ali, porque e aí o amanhã, né? Porque a gente comentou sobre isso, né? Mas e se amanhã eu não estiver mais aqui, né? E aí tem um estudo que fala que a gente mais, acho que 80%, né? A pessoa vai estar aqui do que não tá, do que tipo, vai morrer amanhã. Não, você vai estar aí com as suas dívidas, você vai estar aí com as coisas que você, né, não teve, ou que você poderia ter guardado um dinheiro para ter o dobro, entre aspas, assim, lá na frente, né, para ter uma vida melhor. E tudo isso porque às vezes você deixou de aprender muitas coisas na adolescência, na infância, né? Então é
É isso. Esse é o nosso podcast de hoje. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se você que é jovem aí, tem seus 12, 13, 14, enfim, compartilha com os amigos de vocês para que eles possam também aprender e talvez futuramente, né, desenvolver aí uma curiosidade para querer saber mais sobre educação financeira, porque isso é importante, né, na vida adulta, desde sempre, na verdade, né, mas a gente, depois que cresce, vai ter que pagar conta, né, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer essas coisas, então compartilhem com seus amigos e... Eu queria dizer, né, para quem é jovem, que a gente falou aqui de várias coisas, né? Volta o episódio aí, vê o que a gente falou, as sopas de letrinhas, os livros que a gente falou aqui. Vai buscar, tenta ler, tenta entender. Quanto mais jovem você puder aprender essas coisas, melhor vai ser. E a gente não tá aqui falando, querendo ser chato, ou trazer algo chato pra você quando jovem, né? E assim, a gente aqui também não tá querendo formar um exército de jovens, economistas financeiros, analistas financeiros. Não. O que a gente tá querendo aqui é que você, jovem, tenha a possibilidade de ficar rico, né? Eu vejo muita gente, assim, muito jovem... A maioria deles quer ficar rico, quer ficar bem, quer poder ter uma boa vida. E aí eu sempre brinco que o caminho mais fácil é esse aqui. É estudando, entendendo como é que faz, criando bons hábitos, que aí você vai conseguir chegar a esse objetivo que você tem de ficar rico. E não talvez através do caminho que parece mais fácil, né? Aí fora, né? Igual eu já vi amigos jovens falando, fulano lá... começou a trabalhar com coisa errada e agora tá aí, com moto, com isso e com aquilo. E aí nessa ocasião específica, eu peguei e falei, cara, isso é uma ilusão muito grande, você olhar e ver, o cara tá com uma moto, tá com isso e com aquilo, e achar que aquele cara tá bem. Ele não tá bem. O risco que ele tá correndo, fazendo coisa errada pra ter aquilo, não compensa. Às vezes o cara ganha lá, sei lá, 6 mil fazendo coisa errada. E aí a pessoa olha e fala, nossa, o cara cresceu rápido. Mas não é. Se você fizer isso aqui que a gente está ensinando, ler bons livros, estudar, criar o hábito de poupar, você vai conquistar muito mais do que aquilo que está aparente e você vai poder ser uma pessoa genuinamente rica sem precisar correr o risco da sua vida, de ser preso, de morrer ou de qualquer coisa. Não ter paz, né? De não ter paz. Exatamente. Então, assim, estude, busque essas referências, esses livros, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, precisar de algum incentivo, alguma ajuda, que a gente vai ler os comentários e vai ajudar vocês. E essa é a ideia, esse é o caminho mais sustentável, mais seguro para você ficar rico e aí sim poder conquistar todas as coisas que você deseja e quer com consistência, sem precisar se sacrificar, né? Você vai ter que se sacrificar agora pouco em prol de algo muito do que você ter que se sacrificar muito para ter as coisas, né? Igual, vou querer um tênis, aí muita gente vai lá e parcela em 24 vezes o tênis que amanhã ou depois vai estragar e a pessoa nem terminou de pagar ainda. Então, assim, jovens, pais, né, de jovens, incentive, ajude-os a buscar bons livros, boas referências, ajude-os a criar esse hábito de poupar, porque lá na frente, eu tenho certeza que o seu eu, daqui a 20 anos, ele vai olhar para trás e vai agradecer você e falar assim, que ótimo que você criou esse hábito e poupou e aprendeu essas coisas, porque hoje a gente está numa vida muito diferente do que a gente estaria se não tivesse feito essas coisas. E eu queria fazer um adendo aqui, né? A gente fala muito sobre leitura de livros e para quem é jovem, eu sempre gostei muito de ler, né? Minha mãe me incentivou a ler desde que eu aprendi a ler. E às vezes a gente falou aqui também sobre o Dom Casmurro, que são os livros que a gente obrigatoriamente, às vezes,
a gente precisa ler na escola, né? Que são livros, para um jovem, né? De 12, de 14, 16, são maçantes, são livros difíceis a leitura, né? Mas ao contrário desses livros, os livros de finanças, que nem o Davi citou aqui, Pai Rico, Pai Pobre, são livros gostosos de ler, são livros que não são tão grandes, que têm grandes ensinamentos, e a maioria, assim, eles contam através de histórias. Então, certa vez, Joãozinho, Mariazinha, então eles vão envolver você, sabe? Não são livros que vai ser chato e maçante de vocês ler, porque às vezes a gente fala livro aqui, quem é jovem fala, que saco, vou ter que ler, ou, né, enfim. Então, tentem, testem, abrem o livro, começa ali, né, a leitura, que vocês vão ver que é diferente de Dom Casmurro ou os livros que vocês eram obrigados a ler na escola, né? É uma leitura gostosa realmente, né? E depois que você pegar o gosto, que você vê que não é algo maçante de se fazer, então você, né, às vezes vai colocar ali, já vai ter até uma lista de livros. Então, tentem pelo menos abrir o livro e ler, tá? Então é isso. Isso aí. Obrigado. Por hoje é isso, galera. Antes da gente finalizar aqui, eu queria trazer para vocês que nós vamos fazer um sorteio. Aqui é só uma prévia, tá? A gente ainda vai organizar para ver como é que a gente vai fazer isso. Nós sortear, Ellen? Nós ganhamos aqui um patrocinador, né? A Top Calçados. E eu trouxe aqui para vocês verem um tênis. E esse tênis vai ser sorteado, tá? Então, vão ter algumas regrinhas, vão ter algumas coisas. Então, vão lá no Instagram, tá? Pra vocês, @dinheiro2, pra vocês conseguirem participar desse sorteio. Vão ter algumas regras que vocês vão precisar seguir pra conseguir participar e ganhar o tênis. E aí, vocês vão poder... claro que cada um tem sua numeração. Quem ganhar vai poder escolher a numeração, né? E o tênis vai ser entregue na casa de vocês, tá bom? Então, é um tênis bonitão. Acho que um Vans aqui... A maioria dos jovens, principalmente porque hoje nós falamos, né, mais diretamente para os jovens aqui, curte bastante essa marca de tênis, né? Então, só queria trazer aqui para vocês já ficarem animados aí, tá? Então, aproveita, vão lá no Instagram, compartilha aqui esse podcast de hoje para os amigos de vocês aprenderem mais sobre finanças e terem curiosidade, né, de aprender a poupar. Enfim, então, em breve a gente vai vir falar mais sobre isso, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Aê.